Bom dia, muito bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada de 7 dias de encontros ao vivo para falar sobre uma prática que é muito conhecida dentro das escolas do yoga, que é a prática de pranayama, uma prática que também, além de ser muito conhecida, causa muita confusão e muito equívoco, né? A partir das práticas que são conduzidas, alguns temas que eu já vim trazendo desde do primeiro dia, onde a gente foi se aprofundando um pouco mais, eu trouxe algumas leituras, algumas referências. E só para a gente recapitular um pouco desses encontros que nós fizemos até agora, hoje estamos no nosso terceiro dia. O dia de hoje tem como objetivo a gente começar a trabalhar um pouco com o elemento das retenções, né? A retenção do ar, no que a gente chama dentro dessas tradições de Kumbhaka. Na verdade, a palavrinha Kumbhaka ela pode ser utilizada tanto dentro desse conceito das retenções, que é o que a gente vai trabalhar um pouco hoje, né? Eu já vou explicar para vocês qual o sentido, né, dessas retenções e por que a gente faz essas retenções. Mas também a palavrinha Kumbhaka ela é utilizada como sinônimo das práticas de pranayama, né? Por exemplo, nos textos de Hatha Yoga, a gente encontra essa palavra, esse termo Kumbhaka, como sinônimo das técnicas de pranayama, onde são descritas, por exemplo, nesses principais textos de Hatha Yoga, Hatha Pradipika, Gheranda Samhita, 8 técnicas, 8 Kumbhakas. Então, assim a gente pode dizer também, né? Então, bom, só para a gente recapitular, desde o primeiro dia a gente começou com um trabalho onde eu expandi um pouco dessa visão do sentido mais profundo da técnica de pranayama, onde a gente encontrou a descrição nesse texto que a gente está utilizando como base também para esse estudo, que são os Sutras de Patanjali, a descrição de pranayama como sendo a cessação da inspiração e da expiração, né? E fazendo uma relação, um paralelo com os textos de Hatha Yoga, onde vai um pouco em linha com essa descrição, apesar de serem usados outros termos, e como eu disse também, apesar de serem textos que surgem em períodos bem distantes, bem diferentes, cronologicamente, e também socialmente, né, politicamente diferentes, momentos também na Índia. Mas também nos textos de Hatha Yoga se fala sobre essa técnica como fazendo esse paralelo no sentido da cessação da respiração, onde se utiliza esse termo Kumbhaka, e aí os dois tipos principais, que hoje a gente vai entrar um pouco mais em um deles, né? Esses dois tipos como sendo principalmente o Sahita Kumbhaka, que seria a retenção voluntária da respiração, que é onde a gente vai se aprofundar hoje, e o Kevala Kumbhaka, como sendo essa cessação espontânea da respiração, né? Onde essa técnica, né, ela está muito associada aos estados de Samadhi, onde a respiração ela chega num estado onde ela quase não acontece, ela fica tão lenta, tão prolongada, que ela fica praticamente imperceptível. Então, nós falamos um pouco disso no primeiro encontro. Trabalhamos com um exercício muito simples de observação do processo respiratório, do ritmo da respiração, onde eu propus que cada um fosse encontrando o seu ritmo ideal, né, como um primeiro passo dentro desse processo de 7 dias. Encontrar o ritmo da respiração é chave, é o momento inicial, onde a gente reconhece qual que é o nosso ritmo e a partir daí a gente vai tomando consciência nesse ritmo e pouco a pouco a partir daí tem a possibilidade de expandir, né, de ir prolongando a partir dessa tomada de consciência de qual é o seu ritmo pessoal, qual é o ritmo onde você consegue manter a respiração fluindo da forma mais relaxada possível. Então fizemos um pouco desse trabalho no primeiro encontro. Já no segundo encontro a gente acrescentou, a gente deu um passo adiante, utilizando como base algumas técnicas, na verdade uma técnica principalmente, que é descrita dentro dos textos de Hatha Yoga, né, naquele grupo onde tem 6 técnicas de purificação
que é o Satkriya, né, ou Shatkriya, que são algumas técnicas de limpeza dos canais energéticos do corpo. A primeira delas é Kapalabhati, que foi a técnica que nós utilizamos. E aí muito mais, aliás, muito além do sentido da própria limpeza física que acontece no corpo, né? Mas também observando qual que é o efeito dessa técnica no sentido além do físico, né? Obviamente no físico é muito simples a gente observar, uma vez que a técnica é feita da forma correta, né? A gente observa principalmente que essa técnica favorece a criação desse estado onde a respiração fica naturalmente mais lenta, porque a técnica ela cria, ela conduz a um estado de hiperventilação no corpo. Então essa hiperventilação, naturalmente, uma vez que a gente cria essa hiperventilação, a gente já não tem tanta necessidade de respirar, né? Então é uma técnica que favorece a criação desse estado, do que a gente chama de Sarita Kumbhaka, onde a respiração fica, né, após a execução dessa técnica, mais calma, mais tranquila, mais prolongada. Então nós somos mais ou menos nessa linha. Hoje nós entramos no nosso terceiro dia, esse dia onde a partir de hoje a gente vai incluir um outro elemento, né? Por mais que nós já falamos desse elemento nos outros encontros, mas hoje de fato a gente vai incluir esse elemento dentro das técnicas e a gente vai trabalhar um pouco na recapitulação desses primeiros dias, né? Trabalhando um pouco dessa consciência da respiração, encontrando o ritmo. Hoje a prática vai ser um pouco mais maior comparado ao tempo, né, onde a gente faz esse estudo, e a gente vai passar novamente por esses elementos do primeiro e do segundo dia para conseguir hoje, a partir de hoje, incluir dentro dessas técnicas que nós já fizemos as retenções. E cada um vai poder perceber, dentro das suas condições, qual que é o efeito, né, o que gera, e você vai conseguir perceber que dentro desse contexto das retenções voluntárias, que a gente chama tradicionalmente de Sarita Kumbhaka, existem dois tipos. E aí eu vou pegar aqui um trecho do texto dos Sutras de Patanjali, um sutra, na verdade, que é o sutra seguinte após a descrição da técnica de pranayama. Então ele descreve a técnica de pranayama no segundo capítulo, Sutra número 49, ele fala, então, pranayama é a cessação da inspiração e da expiração. E aí no sutra seguinte, que é o Sutra 50, ele descreve o seguinte. Então, consta de modificação externa, interna ou suprimida. É regulado por lugar, tempo e número, e se torna progressivamente prolongada e sutil. Então aqui esses dois elementos principais, modificação externa e interna. O que significa isso? Significa que existem duas possibilidades dentro dessa retenção voluntária que nós fazemos. Com o alento dentro, com o ar dentro dos pulmões e com os pulmões vazios. E o nome que se dá a essas duas formas de executar Kumbhaka, executar retenção, é o Bahya Kumbhaka, onde a retenção é feita após a exalação. Então, eu tiro o ar e seguro, faço a retenção. A outra retenção é o Antara Kumbhaka, que também é uma retenção voluntária, onde a gente inspira e segura o ar com os pulmões cheios. Basicamente são essas as duas formas de fazer a retenção voluntária. E aí a proposta que eu trago hoje é de observar qual o efeito que essas duas técnicas provocam, não só no nosso corpo, mas também no estado mental, no estado emocional. Eu costumo dizer que, já adiantando, né, um pouco do efeito que essa técnica pode trazer, a gente trabalha principalmente dois aspectos, a vida e a morte. Ou seja, quando eu inspiro, quando eu inalo, o que eu estou fazendo?
né? Fisiologicamente. Eu estou colocando vida para dentro, estou colocando consciência para dentro de mim. Então eu inspiro, encho meus pulmões de ar, estou me enchendo de vida, energia vital, prana, seja qual for o nome que você quiser dar a isso, mas a gente está tomando a vida, inspirando, tomando a vida, e aí eu retenho, ou seja, eu seguro essa vida dentro de mim e expando ela para todo o meu corpo, né? Por outro lado, quando eu trabalho as retenções, aliás, a retenção com os pulmões vazios, a gente trabalha o aspecto da morte. Ou seja, eu tiro o ar, eu coloco o alento para fora e aí eu faço a retenção sem o ar. Então, é um efeito totalmente diferente. Totalmente diferente. Geralmente, o que nós utilizamos para as técnicas mais avançadas de pranayama são as retenções com os pulmões cheios, né? Então, geralmente é utilizada, tradicionalmente, não significa que você não pode utilizar a retenção com os pulmões vazios, mas tradicionalmente se utiliza as retenções com os pulmões cheios. Mas em outras técnicas, como é o que a gente vai trabalhar hoje, que é o Kapalabhati, né, que foi o que nós trabalhamos ontem, a gente vai incluir esses elementos dentro da técnica, ou seja, a gente vai dar um passo adiante, utilizar a mesma técnica que nós fizemos ontem, que é o Kapalabhati, e aí a gente vai incluir no final da execução dessa técnica, primeiro a retenção com os pulmões vazios e depois a retenção primeiro a retenção com os pulmões cheios e depois a retenção com os pulmões vazios. E aí você com certeza vai perceber o efeito totalmente diferente. A partir de amanhã a gente vai incluir um outro elemento, né? Então a gente vai somando, a gente vai juntando todas essas técnicas onde a gente vai aprendendo a cada dia e colocando novas técnicas, associando novas técnicas para poder potencializar o efeito. Esse é o objetivo principal, que a gente vai aprendendo passo a passo para ir com segurança, de uma forma sistemática, organizada, e incluindo esses novos elementos e fazer de uma forma segura. Esse é o principal objetivo, né, que nós temos aqui, criar essa autonomia para que você possa fazer, porque eu estou aqui, na verdade, não estou vendo você executar a técnica. Então, é muito importante que eu, de alguma forma, crie essa dinâmica para que você faça da forma mais segura possível. Bom, então, tendo e trazer um pouco mais de embasamento para isso que a gente vai fazer hoje, essa leitura eu acho que é bem importante para isso. A gente falou, né, que pranayama consiste em 3 processos, que é Retyaka, Puraka e Kumbhaka, exalação, inspiração e a retenção, e Kumbhaka é de 2 tipos, Sarita e Kevala. Kevala é aquela retenção espontânea que surge, que está associada aos estados de Samadhi. Sarita é o que a gente está fazendo hoje. Então a gente viu que Sarita, existem dentro desse grupo Sarita, então imagina, tem 2 grupos principais. Kevala, que está associado a esses estados de Samadhi, a retenção, a cessação espontânea da respiração, e o Sarita. E aí a gente pega o Sarita e dele saem 2 tipos. Retenção voluntária com os pulmões cheios e retenção voluntária com os pulmões vazios. Então a gente está falando hoje de Sarita Kumbhaka, que é a retenção voluntária da respiração. Então ele diz aqui que Sarita é praticado para chegar ao Kevala Kumbhaka. Obviamente a gente treina a retenção voluntária para em algum momento, se surge, ou enfim, como eu já falei para vocês, não é meu objetivo chegar nesse ponto, mas é importante trazer essa reflexão, né, de que existe esse estado, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: quando se adquire a habilidade de chegar em Kumbhaka, que pode ser tanto o Sarita ou Kevala, tudo nos 3 mundos pode ser obtido. Então o que ele quer dizer aqui com os 3 mundos? Mundo consciente, mundo subconsciente e o mundo inconsciente, que é
a maior parte, digamos, da nossa capacidade, o inconsciente. Cerca de 95% de todos os padrões que nós carregamos, que vem lá da infância, que segundo o yoga, vem também de outras vidas, outras experiências que nós tivemos, está nesse mundo inconsciente. Então, conforme a gente vai adentrando essa técnica, a gente vai abrindo frestas, né, para que o inconsciente ele brote, ele se manifeste através do consciente. Então, esse também é um... Por isso que nós temos que fazer isso com muita cautela, com muita tranquilidade, para que realmente aquilo que vá surgindo do mundo inconsciente seja aquilo que realmente a gente dê conta de trabalhar nesse momento da vida, né? Então, por isso, o passo a passo é importante, essa sequência é importante. Ele diz que pela prática de Kumbhaka, isso no Hatha Pradipika, tá? Desperta-se Kundalini, e pelo despertar de Kundalini, Sushumna está livre de obstáculos e se obtém o êxito no Yoga. E depois ele vem dizer, aí são outros... eu acredito que aqui seria um outro momento para a gente aprofundar um pouco nisso, eu não quero me abster muito a esse trecho, porque aí a gente vai expandir muito o tema que a gente quer trabalhar hoje. Mas algo que eu acho que é importante compartilhar é sobre os efeitos que essa técnica pode gerar no nosso corpo, nos nossos corpos, né? Porque não é só corpo físico, mas também além do físico. Então ele indica aqui elegância no corpo, no brilho no rosto, na claridade na voz, no brilho nos olhos, na libertação de enfermidades, no controle sobre a ejaculação do sêmen, na estimulação do fogo gástrico e na purificação dos nadis. Então todos esses são benefícios que são descritos aqui, uma vez que o praticante, o yogi ou a yogini, se aprofunda, se adentra, né, neste... Obviamente que a gente sabe aqui que é um texto que está direcionado pela própria época, pelo próprio momento social, cultural onde isso acontecia. A gente sabe muito bem, a Índia, baseada em um sistema estratificado de castas, né, onde apenas os homens tinham acesso a essas práticas. Não que os homens só tivessem acesso, obviamente também em algum lugar as mulheres também tinham esse acesso, né? As yoginis, a gente sabe muito bem de relatos de yoginis, né, que existiram tanto nesse momento como momentos anteriores a isso, mas por ser uma sociedade nesse momento baseada em castas, né, onde apenas aqueles que estavam num nível mais alto dentro desse sistema de castas tinham acesso a isso, os textos eram um pouco direcionados, né, a essa prática apenas para os homens, né? Eu, desde a minha prática hoje, desde o meu estudo, obviamente isso para mim não faz sentido, né? Eu amplio isso para um espectro independentemente do gênero, porque os efeitos, obviamente que a técnica ela pode diferenciar um pouco na sua execução, para a gente fazer essa prática. Então, muito bem. Então, o que eu sugiro nesse momento é que você encontre uma postura confortável. Encontrar uma postura confortável pode ser sentado no chão, com as pernas cruzadas. Se você quiser, pode encostar na parede. Se você achar melhor, pode sentar numa cadeira também. Ou até, se você tiver, de repente, com alguma dor nas costas e quiser deitar, fique à vontade. E aí eu convido você, nesse momento, para fechar os olhos. Feche os olhos e observe, nesse primeiro instante, a posição do seu corpo, o apoio do seu corpo com a terra e quais são as regiões de contato do seu corpo com a terra, com o chão. E a partir desses apoios do seu corpo com a terra, encontre essa força, essa sustentação para que a sua coluna possa ficar confortavelmente ereta. Então mantenha a sua coluna confortavelmente ereta, o peito aberto,
os ombros relaxados para trás e para baixo. Se quiser, pode até fazer um giro com os ombros, para que o peito se projete um pouco à frente, a cabeça na linha da coluna. E relaxe especialmente os seus olhos. Relaxe especialmente por dentro dos seus olhos. E eu vou sugerir para você nesse momento levar toda a sua atenção no seu baixo ventre, um pouco abaixo da região do umbigo. Se você não tem muita familiaridade com a técnica, você pode utilizar suas mãos para manter o contato com o seu baixo ventre. Se você já sente que é fácil para você entrar em contato com esse movimento, pode deixar as mãos nos joelhos ou no seu colo, como você achar melhor. E comece observando o movimento que acontece no seu baixo ventre. Observe que quando o ar entra, o seu abdômen expande. Quando o ar sai, ele vai recolhendo. E a gente já vai incluir mais um elemento. Lembrando que a gente vai fazer o passo a passo para chegar até onde nós queremos hoje, que é utilizar as retenções. Então, o novo elemento que a gente vai incluir agora é prolongar a exalação. Então, a gente vai começar a partir de agora a soltar o ar de forma mais prolongada. E ao mesmo tempo que você faz isso, você vai sentindo a sua barriga entrando lá para dentro. Se quiser, pode até empurrar um pouco com as suas mãos a barriga lá para dentro. No final da exalação, pode fazer 1 ou 2 segundos de pausa e aí você relaxa, o ar entra, o abdômen expande. E aí continue, exalando de forma prolongada, prolongada, prolongada. No final da exalação, faça uma retenção sem o ar, relaxe e o ar entra. Inspire profundo. Faça mais uma vez, exalando de forma prolongada. Vai prolongando, prolongando, prolongando. No final da exalação, retenha por 1 ou 2 segundos sem o ar. E aí relaxe e o ar entra. E agora a gente vai colocar um outro elemento, que é a intensidade, a velocidade na exalação. Então, a partir de agora, vamos começar a soltar o ar de forma mais rápida pelas narinas, mantendo o nariz completamente relaxado e percebendo que é o movimento lá no seu baixo ventre que empurra o ar para fora. Não é necessário contrair as narinas, mas sim é o movimento que você faz lá no seu baixo ventre que empurra o ar para fora. Então, inspire profundo e na próxima exalação, empurre forte o ar para fora, empurrando a barriga lá para dentro. Relaxe e deixe o ar entrar. Inspire profundo e continue. Inspire profundo. Eu vou sugerir esse ritmo para você continuar fazendo, seguindo esse ritmo que eu dou com as palmas, fazendo a exalação. Tente seguir esse ritmo, empurrando o ar para fora a cada exalação. E observe se você mantém bem relaxado os seus olhos, o nariz, a boca. Continue. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. E agora retenha o ar nos pulmões. A gente vai incluir esse outro elemento hoje. Retenha o ar nos pulmões, Antara Kumbhaka, e segure o máximo que você puder. Segure o máximo que você puder o ar nos pulmões. Quando você sentir que é o momento de soltar, que já foi o suficiente para você, com a palma das mãos voltadas para cima, solte o ar lentamente. Mas mantenha a retenção, Antara Kumbhaka, o quanto você puder. E a partir do momento em que você sente fazer a exalação lenta, prolongada, e após a exalação,
observe o efeito, a sensação que é despertada no corpo. E como nós falamos ontem, né, o que nós desejamos com essa técnica é que após a execução, a respiração ela fique mais prolongada, mais lenta, naturalmente mais lenta. Volte a apoiar a palma das mãos nos joelhos ou no seu colo. Se você não tem muita familiaridade com o movimento, apoie as mãos no seu baixo ventre. E a gente vai fazer agora a segunda repetição, aliás, a segunda série. Vamos tentar utilizar 40 repetições, tá bem? Então, prepare. E no final a gente vai incluir a retenção com ar nos pulmões. Então, prepare, inspire profundo e comece. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vinte, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Tome o máximo de ar que você puder, retenha o ar nos pulmões e segure. Antara Kumbhaka. Segure. Com a palma das mãos nos joelhos ou no seu colo. Segure o máximo que você puder. E quando quiser soltar o ar, com a palma das mãos para cima, solte o ar lentamente, lentamente. E observe o efeito, a sensação que fica. Registre a sensação, registre o efeito. Muito bem, agora a partir da próxima série a gente vai passar a utilizar a retenção sem o ar nos pulmões, Barra Kumbhaka. E aí você vai poder perceber a diferença principal entre esses dois exercícios, entre essas duas retenções, com os pulmões cheios e com os pulmões vazios. Então vai ser mais ou menos assim. Vamos fazer mais 2 vezes com os pulmões vazios. A gente vai fazer 40 repetições novamente. No final, na 40ª, quando a gente soltar o ar, a gente já prolonga bem a exalação, esvazia completamente os pulmões e segura sem o ar. E aí você vai segurar o máximo que você puder sem o ar. E aí quando quiser inspirar, você inspira com a palma das mãos para cima e solta o ar novamente de forma lenta. Então prepare palma das mãos para baixo ou no seu baixo ventre. Inspire profundo e comece. 10, 20, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solte o ar. Segure sem o ar. Barra Kumbhaka. Mantendo a retenção sem o ar nos pulmões, tente relaxar o seu abdômen e mantenha pelo máximo de tempo que você puder. Quando quiser inspirar, inspire profundo. E com a palma das mãos para cima, solte o ar lentamente.
Observe agora a sensação e compare com a sensação das duas séries que nós fizemos anteriormente com a retenção com pulmões cheios, Antara Kumbhaka. Se a partir desta comparação, através da sua sensação, você percebe alguma diferença na sutileza do efeito. E prepare agora para a última repetição, para a última série. Vamos tentar fazer 50 repetições. Se você achar que é muito para você, pode parar antes, não tem problema. Lembre-se de na última já expulsar, colocar todo o ar para fora. E tente fazer agora um pouco mais de tempo, se você puder, de retenção. Tá bem? Então prepare, inspire profundo. Dez, 20, 30, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tire todo o ar. Barre a Kumbhaka. Faça retenção sem o ar nos pulmões. Tente relaxar o abdômen, mantendo a retenção sem o ar. Da forma mais relaxada possível. Quando quiser inspirar, inspire profundamente. E solte o ar com a palma das mãos voltadas para cima. Lentamente, lentamente. Compare mais uma vez a sensação, o efeito. Com base nessas duas técnicas, retenção com pulmões cheios e pulmões vazios. Barre Kumbhaka e Antara Kumbhaka. Inspire profundo, soltando o ar lentamente. Abra os olhos. Muito bem, espero que você tenha conseguido perceber através dessa sutileza. Então hoje nós incluímos esse outro elemento que foi a retenção com pulmões cheios e pulmões vazios. A partir de amanhã, o quarto dia, a gente vai avançar um pouco mais. A partir de amanhã, aí sim a gente começa a adentrar mais as técnicas mais profundas, mais bem elaboradas do yoga, que são os bandhas, que são essas travas internas, essas contrações internas que nós fazemos principalmente com essas três linhas de forças, né? Nosso assoalho pélvico, diafragma torácico e aqui o diafragma clavicular, né? Esse diafragma nessa região, né? A partir dessas três técnicas principalmente de bandhas que são descritas nesses textos de Hatha Yoga, somado a toda essa dinâmica que nós já criamos até hoje, né? Do primeiro dia até o dia de hoje. Amanhã a gente avança, dá um passo além. Espero que você nos acompanhe. Se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. E é isso, muito grato por mais essa oportunidade. E amanhã nos encontramos novamente às 10h33. Hari Om. Até amanhã.